Você já acordou de madrugada com aquele peso no peito que não tem nome? Aquela sensação de que algo dentro de você está quebrado, machucado e que por mais que você ore, por mais que você tente, aquela dor simplesmente não passa? Eu sei o que é isso. E hoje quero falar com você sobre algo que aprendi depois de muito caminhar, depois de muito errar, depois de muito me ajoelhar diante de Deus, pedindo que Ele me mostrasse o caminho. Porque existe uma oração, não uma oração qualquer, não uma fórmula mágica, mas uma maneira de se aproximar de Deus que tem o poder de curar o que nenhum médico consegue curar, o que nenhum remédio consegue alcançar. E se você ficar comigo até o final desse message, eu acredito com todo do meu coração que algo vai mudar dentro de você hoje. Não amanhã, hoje. Meu nome é Leão e antes de ser papa, antes de carregar esse manto branco que tanto peso representa, eu fui uma criança que aprendeu a orar do jeito errado. Aprendi a decorar palavras sem entender o que elas significavam. Aprendi a repetir frases que entravam pela boca, mas não chegavam ao coração. E por muito tempo, achei que isso era o suficiente. Achei que Deus estava satisfeito com a minha religiosidade de aparência. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, não desistiu de mim. Ele foi quebrando, camada por camada, a armadura que eu construí ao redor da minha alma. E foi nesse processo de quebramento, doloroso, assustador, muitas vezes solitário, que eu descobri o que é de fato orar para a cura da alma. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se este mensagem está chegando até você hoje, não é por acaso. Deus não opera por coincidências, Ele opera por providências. E talvez, só talvez, você seja exatamente a pessoa para que essas palavras foram preparadas. Então fica porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você estava esperando sem saber que estava esperando. Deixa eu te contar uma história, não uma história de livro, não uma parábola inventada, uma história real de gente comum, do tipo que você provavelmente já viveu ou está vivendo agora. Tem uma mulher, vou chamá-la de Maria, porque Maria é o nome mais bonito que existe, que veio falar comigo certa vez, já com seus 50 e poucos anos, cabelos brancos começando a aparecer, aquele olhar cansado de quem carrega muita coisa há muito tempo. Ela me disse: pai, eu oro todo dia eu rezo o terço, todo dia eu vou à missa, todo dia eu peço a Deus que me cure, mas essa dor aqui dentro, ela apontou para o peito, não passa. O que eu estou fazendo de errado? Eu fiquei olhando para ela em silêncio por um momento, porque aquela pergunta não era só dela, era a pergunta de milhões de pessoas. Talvez seja a sua pergunta agora. E eu respondi com uma outra pergunta: Maria, quando você ora, você pede que Deus mude sua situação ou você permite que Deus mude você? Ela ficou quieta e naquele silêncio eu vi algo acontecer no rosto dela, como se uma luz tivesse começado a entrar por uma fresta que ela nem sabia que existia. Essa é a diferença fundamental, meu irmão, minha irmã. A maioria de nós aprende a orar pedindo que Deus resolva os nossos problemas externos. Pedimos saúde, pedimos emprego, pedimos que a nossa família se reconcilie, pedimos que a dor física passe, e não tem nada de errado nisso. Jesus mesmo disse: pedi e vos será dado. Mas há uma dimensão da oração que pouquíssimas pessoas alcançam, porque ela exige uma coragem que nem todos estamos dispostos a ter. É a oração que abre a alma, a oração que diz a Deus: entra aqui, entra nos meus lugares mais escuros, entra onde eu tenho vergonha de olhar, entra onde eu mesmo já desisti de entrar.
0,5. Essa é a oração mais poderosa para a cura da alma. Mas antes de te explicar como essa oração funciona, eu vou te explicar passo a passo, de um jeito simples, do jeito que aprendi na vida e não nos livros. Preciso que você entenda uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. A sua alma está ferida, não porque você é fraco, não porque você não tem fé suficiente, não porque Deus te abandonou. A sua alma está ferida porque você viveu, porque você amou e foi traído, porque você confiou e foi decepcionado, porque você tentou e falhou, porque alguém que deveria te proteger te machucou, porque a vida, e às vezes, é simplesmente pesada demais para carregar sozinho. E sabe o que acontece com essas feridas quando a gente não as leva a Deus? Elas formam cicatriz. Mas cicatriz por dentro é diferente de cicatriz por fora. Por fora, a cicatriz protege. Por dentro, a cicatriz endurece. E com o tempo, sem que a gente perceba, o coração vai ficando duro, vai ficando distante. A gente continua rezando, continua indo à missa, continua cumprindo com as obrigações religiosas, mas por dentro há um vazio que nada preenche. Você já sentiu isso? Esse vazio que não tem explicação racional, essa fome de algo que você nem sabe nomear? Isso é a sua alma clamando por cura, e Deus está ouvindo esse clamor. Ele sempre ouviu. O problema é que, muitas vezes, nós não sabemos como abrir a porta para que ele entre. Deixa eu te falar do Salmo 139. Talvez você conheça esse salmo. Talvez você tenha rezado ele alguma vez. Mas hoje quero que você ouça com novos ouvidos, porque tem uma frase ali que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Compreendes meus pensamentos de longe. Estás familiarizado com todos os meus caminhos. Pensa nisso. Deus conhece todos os seus caminhos. Não só os caminhos bonitos, não só as missas que você assistiu, não só os momentos de devoção. Ele conhece os caminhos que você tem vergonha de contar. Os pensamentos que você nunca disse a ninguém. As escolhas que você fez no escuro e que ainda te pesam hoje. E o Salmo não para aí. No final, depois de toda essa contemplação do poder e do conhecimento de Deus, o salmista faz o pedido mais corajoso que alguém pode fazer na oração. Ele diz: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Examina-me. 0,5. Essa palavra em hebraico, shakar, significa sondar profundamente, como um médico que faz um exame, não por fora, mas por dentro. O salmista não está pedindo que Deus conserte seus problemas externos. Ele está pedindo que Deus entre nos lugares mais profundos da sua existência e revele o que precisa ser curado. 0,5. Essa é a oração mais poderosa para a cura da alma. Não uma lista de pedidos, não uma negociação com Deus, mas uma rendição, uma entrega total. Senhor, aqui estou, todo quebrado, todo assustado, mas aqui estou, entra em mim. Agora eu preciso ser honesto com você. Hashtag 0,5. Essa oração não é fácil, ela vai custar alguma coisa, porque quando você pede a Deus que examine o seu coração, Ele vai examinar de verdade, e vão aparecer coisas que você preferia não ver, mágoas antigas que você enterrou, rancores que você jurou que já tinha perdoado, mas que ainda estão lá, vivos, alimentando aquele peso no peito, medos que você nunca admitiu ter, culpas que você carrega como se fossem correntes, e o primeiro instinto vai ser fechar a porta de novo, vai ser dizer: não, Deus, não por aqui. Pode entrar em outros lugares, mas não nesse.
mas é exatamente naquele lugar que você não quer mostrar que está a raiz da sua dor. E é exatamente lá que a cura precisa acontecer. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Tem um momento na minha vida, eu já era sacerdote, já tinha estudado teologia, já tinha pregado para centenas de pessoas sobre o amor e a misericórdia de Deus, em que eu me vi completamente vazio por dentro. Era como se eu falasse de um Deus que eu pregava, mas que eu não conseguia mais sentir. Não havia alegria, não havia paz. Havia apenas a rotina, a obrigação, o cumprimento do dever. E uma noite, sozinho na minha cela, eu caí de joelhos. Não com uma oração bonita, não com palavras preparadas, com um choro que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia. Eu disse, com toda a honestidade que eu tinha: Deus, eu não estou bem, eu estou com medo, eu estou cansado, eu não sei mais rezar. E foi naquele momento de completa fraqueza, naquele momento em que eu não tinha nada para oferecer, que eu senti. Eu sei que isso pode soar estranho, mas foi real. Eu senti uma presença. Não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas havia uma paz que desceu sobre mim como cobertor quente numa noite de frio. Eu entendi naquele momento que Deus não estava esperando que eu chegasse até Ele com tudo resolvido. Ele estava esperando que eu chegasse. Simplesmente isso. Você que está me ouvindo agora, você que já tem seus anos de vida, suas batalhas, suas histórias, eu quero te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje mais do que qualquer outra coisa. Deus não ama a versão de você que funciona. Deus ama você, a versão cansada, a versão que já errou demais, a versão que às vezes pensa que não merece ser perdoada, a versão que chega na missa e fica ali sentada, de corpo presente, mas com a alma em outro lugar. Essa versão que Ele quer curar. Mas aqui está o ponto que eu preciso que você entenda, e isso é fundamental. Então fica comigo. A cura da alma tem estágios. E muita gente desiste no primeiro estágio porque espera que seja rápido, espera que seja uma experiência emocional intensa e que depois disso tudo fica bem. A cura da alma não funciona assim. Ela funciona como a cura de um osso quebrado. Você precisa de imobilidade primeiro, precisa parar, precisa deixar o médico trabalhar, precisa suportar o desconforto do processo. E depois, aos poucos, a força começa a voltar, a mobilidade começa a voltar. E um dia você percebe que o lugar que estava mais machucado se tornou o lugar mais forte. O primeiro estágio da cura da alma é o reconhecimento. E aqui é onde a maioria de nós erra. Porque reconhecimento real não é dizer eu sei que sou pecador. Isso qualquer um faz, quase que mecanicamente, sem sentir nada. A 0,5. Reconhecimento real é sentar diante de Deus, em silêncio, e se perguntar honestamente: o que está me machucando de verdade? A 0,5. Não o que eu acho que deveria me machucar, não o pecado que eu confesso, porque é o óbvio, mas aquela coisa que fica lá, quietinha, que eu nunca nomeio, porque se eu nomear ela, se torna real. Pode ser a raiva que você sente do seu pai que te abandonou. Pode ser o ressentimento contra aquele irmão que te traiu. Pode ser a vergonha do casamento que acabou, do filho que foi embora, da escolha que você fez e não pode desfazer. Pode ser a culpa de uma coisa que aconteceu há décadas e que você acha que Deus já perdoou, mas que você nunca se perdoou. Isso é o que precisa ser levado diante de Deus, com nome e sobrenome. E aqui, antes de continuar, eu preciso te fazer um convite. Se essas palavras estão tocando alguma coisa dentro de você, se você está sentindo que Deus está falando com você através desse message,
Eu te peço que você não fique com isso só para você. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque tem gente ao seu redor, seu filho, sua filha, seu amigo, sua vizinha, que está carregando um peso que não consegue nomear. E talvez esse message seja o instrumento que Deus quer usar para chegar até eles. Ser esse instrumento. Compartilhe agora, antes de continuar. O segundo estágio da cura da alma é o que eu chamo de entrega ativa. E aqui quero ser muito prático com você, porque eu não vim aqui para falar de teoria. Eu vim para te dar um caminho concreto. A entrega ativa é diferente de resignação. Resignação é dizer paciência, que seja a vontade de Deus, sem realmente entregar nada. É uma aceitação de boca para fora, que por dentro ainda segura com força tudo aquilo que machuca. A entrega ativa é um ato consciente, deliberado, de colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver sozinho. É dizer com palavras, e isso é importante, fala em voz alta se puder, é dizer: Senhor, eu entrego para ti a minha dor com fulano. Eu entrego para ti essa situação que está me consumindo. Eu entrego para ti essa culpa que eu carrego desde aquela época. Eu não sei como resolver isso, mas eu sei que tu sabes, e eu escolho confiar em ti. Essa oração simples assim, sem palavras bonitas, sem fórmulas decoradas, essa oração tem mais poder do que você imagina, porque ela não é sobre as palavras, ela é sobre o ato interior que as palavras expressam, é sobre a vontade que se dobra, é sobre o ego que cede. E quando isso acontece, quando você genuinamente entrega, e não apenas diz que entrega, algo se move. Não sempre de forma dramática, não sempre com emoção intensa. Às vezes é apenas uma leveza que você não sabia que estava faltando, mas é real. É a graça trabalhando. O terceiro estágio, e aqui é onde muita gente vai resistir, então fica comigo porque é fundamental. O terceiro estágio é o perdão. E não estou falando só do perdão que você pede a Deus pelos seus pecados, embora isso também seja necessário e sagrado. Estou falando do perdão que você concede a quem te feriu, a quem te traiu, a quem destruiu algo precioso na sua vida. Eu sei que isso é difícil, talvez seja a coisa mais difícil que alguém pede para você fazer. E eu ouço sua objeção já formada na sua mente. Mas, Pai, você não sabe o que essa pessoa me fez. Você não sabe o tamanho da maldade, da traição, da crueldade. Você tem razão. Eu não sei. Mas eu sei o que a falta de perdão faz com a alma de quem não perdoa. A falta de perdão é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Você fica preso naquele momento, naquela dor, naquela relação, mesmo que a outra pessoa já nem lembre mais o que aconteceu. A ferida fica aberta, a alma fica infectada. E nenhuma oração, nenhuma novena, nenhuma peregrinação consegue curar uma alma que se recusa a perdoar. Porque Jesus foi claro, cristalino, sem margem para interpretação. Ele disse: perdoai e sereis perdoados. Não é uma sugestão pastoral, é uma lei espiritual. Mas aqui, e isso é o que ninguém te conta, o perdão não precisa começar com sentimento, não precisa começar com vontade, pode começar com uma decisão fria, árida, sem emoção nenhuma de dizer: Senhor, eu não quero perdoar, mas eu quero querer. Eu peço que tu faças em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Zé do Elton 5. Essa oração do eu quero querer é uma das mais honestas e poderosas que existe, porque ela não finge, ela não performa a santidade que não há. Ela reconhece a limitação humana e pede a intervenção divina. E Deus honra essa honestidade.
Ele sempre honra. Sabe o que aconteceu com aquela mulher que eu chamei de Maria? Ela voltou para me ver alguns meses depois. Não veio chorar. Veio com aquele olhar diferente. Não sem problemas. A vida dela continuava difícil em muitos aspectos. Mas havia algo nela que não havia antes. Uma leveza. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Ela me disse: Pai, eu comecei a orar do jeito que o Senhor me ensinou, a abrir o coração de verdade. E foi assustador no começo. Apareceu coisa lá dentro que eu não queria ver, mas eu fui. E um dia eu percebi que aquele peso tinha sumido. Não de repente, mas tinha sumido. 0,5. E ela continuou. E o mais impressionante foi que quando aquele peso foi embora, eu comecei a sentir Deus de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Como se tivesse uma parede entre mim e Ele que eu mesma tinha construído. E quando a parede caiu, Ele estava lá. Estava lá há muito tempo esperando. Deus está lá, do outro lado das suas paredes, das suas defesas, das suas mágoas, das suas culpas. Ele está lá, esperando. E a oração mais poderosa para a cura da alma é a oração que derruba essas paredes, não de uma vez, tijolo por tijolo, dia por dia, mas derruba. Agora quero te falar de algo que me perguntam muito e que talvez seja uma dúvida sua também. Mas, Pai, eu oro assim, eu abro o coração assim, e ainda sinto que Deus está distante. O que eu faço? 0,5. Deixa eu te contar sobre um homem que a igreja reconhece como um dos maiores santos da história, São João da Cruz. Ele viveu no século XVI, mas o que ele descreveu é tão atual que parece que ele estava falando de você e de mim. Ele chamou de noite escura da alma esse período em que a pessoa ora, busca a Deus, faz tudo o que deve fazer espiritualmente, e mesmo assim não sente nada. O silêncio de Deus parece ensurdecedor. E muita gente, nesse momento, acha que algo está errado com ela, que perdeu a fé, que Deus foi embora. Mas São João da Cruz ensinou o contrário. Ele dizia que essa noite escura não é sinal de abandono, é sinal de aprofundamento. É Deus retirando os consolos superficiais para que você aprenda a buscá-lo a Ele, e não as sensações que ele proporciona. É o amor maduro substituindo o amor emocional. É você aprendendo a ficar com Deus mesmo quando não sente nada. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é a mais profunda forma de fé que existe. Então, se você está nessa noite escura agora, se você está orando sem sentir, buscando sem encontrar, chamando sem ouvir resposta, não desiste. Você não está falhando espiritualmente. Você está crescendo. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Continue orando. Continue indo à missa. Continue se aproximando dos sacramentos. Não porque você sente, mas porque você acredita. E essa fé que persiste no seco, essa fé que não depende de emoção, essa fé é a mais pura que existe. É a fé que salva. Mas há um elemento nessa oração de cura que eu ainda não mencionei, e ele é essencial. É a Eucaristia. Eu sei que muitos de vocês vão à missa há anos, décadas. Alguns vão por hábito, alguns vão por obrigação, alguns vão porque a família vai. Mas quero te perguntar, você já foi à missa com intenção de cura? Com a consciência explícita de que o que você vai receber naquele momento não é um símbolo, não é uma memória, não é um ritual, mas é o próprio Jesus Cristo, presente de verdade, entrando em você para curar o que está quebrado. 0,5. Isso muda tudo. Muda a postura no banco, muda a atenção durante a celebração, muda o momento da comunhão, que deixa de ser mais uma coisa que você faz e se torna o encontro mais íntimo que um ser humano pode ter com Deus. 0,5. Jesus disse: Eu sou o pão da vida.
Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 0.5. A vida eterna começa aqui. A ressurreição começa aqui. A cura começa aqui. Tem um costume que aprendi de um velho padre, já falecido, que foi para mim como um pai espiritual. Depois de receber a comunhão, ele ficava alguns minutos em silêncio absoluto, de olhos fechados, e dizia internamente, com toda a fé que tinha: Senhor, tu que curaste o paralítico, o cego, o leproso, cura agora o que em mim está doente. Não sei o que está doente, tu sabes, cura tu. Simples assim, não precisava de mais. E ele dizia que nesses minutos após a comunhão, mais do que em qualquer outro momento da sua vida, ele sentia a presença de Deus com uma clareza que não tinha palavras. Eu adotei esse costume e posso te dizer, funciona. Não porque são palavras mágicas, mas porque são palavras verdadeiras, ditas no momento mais sagrado que existe para aquele que tem todo o poder de curar. E por falar em cura, preciso te dizer algo que me pesa no coração e que não posso deixar de falar. Existe um pecado que machuca a alma de um jeito particular. Não porque Deus seja mais severo com ele do que com outros, mas porque ele carrega uma dor própria, uma vergonha que isola, que faz a pessoa se sentir indigna de se aproximar de Deus. Estou falando das feridas que a gente cometeu contra outros, os filhos que machucamos com palavras que não deveríamos ter dito, os cônjuges que traímos, os pais que não cuidamos como devíamos, os amigos que deixamos para trás quando eles mais precisavam. Essas feridas que a gente causou, elas também moram dentro da gente e elas também precisam de cura. E a cura para essas feridas começa com algo que nossa cultura moderna perdeu completamente: a confissão. Não a confissão que você faz porque é obrigatório antes da Páscoa. A confissão que você faz porque seu coração está pesado e você precisa ouvir com palavras humanas a palavra de Deus dizendo: eu te perdoo. Tem muita gente que não se confessa há anos, às vezes décadas, carregando um peso que não precisaria estar carregando. O sacramento da reconciliação. Estou falando como alguém que ouviu confissões por muitos anos. É um dos momentos mais poderosos de cura que eu já testemunhei. Pessoas entram no confessionário curvadas pelo peso e saem em pé, não metaforicamente, literalmente em pé, com um brilho no olho que não estava lá antes. Mas era autosensíveis. Isso não é psicologia, é graça. Deixa eu te falar de um homem que me marcou profundamente. Já 0.5 Tinha uns 60 anos, vinha de uma família tradicional católica do interior, daquelas que rezam o terço antes do jantar, mas havia saído da igreja aos 30 anos, depois de uma série de decepções, de situações que ele achava que Deus deveria ter evitado e não evitou. 30 anos longe, chegou até mim quase que acidentalmente, ou providencialmente, como eu prefiro dizer. Tinha vindo visitar um neto que queria ser batizado e se encontrou comigo no corredor da paróquia. A gente conversou por horas. Ele me contou tudo: as mágoas com a igreja, as mágoas com Deus, as escolhas que havia feito naqueles 30 anos e que agora pesavam. E ao final, com lágrimas que claramente estavam represadas há décadas, ele me perguntou: pai, tem volta? Eu olhei para ele e disse o que acredito com toda a força da minha fé: sempre tem volta. Deus é pai, e pai não fecha a porta para o filho que volta. Ele se confessou naquela tarde. 30 anos de vida numa confissão de quase 2 horas. E quando ele saiu, ele me abraçou. Um abraço de quem chega em casa depois de muito tempo perdido e disse: eu não sabia que estava com tanta saudade de Deus.
0,5. Isso é o que mora no fundo de muita alma ferida que ainda não encontrou cura. Uma saudade que a pessoa não sabe nomear, porque em muitos casos nem sabe que é saudade de Deus, mas é. Essa fome de absoluto, essa sede de sentido, essa busca de um amor que não decepcione, que só Deus pode satisfazer. E o belo é que Deus está com saudade também. O filho pródigo ainda estava longe quando o pai o viu. O pai estava esperando, olhando, todos os dias, olhando para o horizonte, esperando o filho voltar. 0,5. Isso é Deus, esperando você. Todo dia, olhando para o horizonte da sua vida, esperando que você dê o passo de volta. Agora, antes de chegar no que pode ser o momento mais importante desse message, quero te perguntar uma coisa diretamente. Qual é a ferida que você carrega hoje? Não precisa me responder, mas precisa se responder. Fecha os olhos por um momento, se puder, e se pergunte honestamente: o que está pesando na minha alma agora? Qual é aquela coisa que eu prefiro não pensar, que eu distraio com televisão, com redes sociais, com trabalho, com qualquer coisa que impeça o silêncio, porque no silêncio ela aparece. 0,5. Isso que aparece no silêncio, isso é o que precisa de cura. E Deus já sabe o que é. Ele está esperando que você traga isso para Ele. Chegamos ao momento mais importante do que eu tenho para te dizer hoje. Eu peço que você esteja inteiramente presente agora, não pensando em mais nada, só nisso. A oração mais poderosa para a cura da alma não tem uma forma fixa. Ela não está escrita em nenhum livro de orações. Ela não exige palavras bonitas ou postura correta. 0,5. Ela exige apenas uma coisa: verdade. Você vai se colocar diante de Deus. Pode ser agora, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã de manhã, mas faz isso logo. Não adia. Você vai se colocar diante de Deus e vai falar com Ele como se estivesse falando com o ser que mais te ama no universo, porque é exatamente isso que Ele é. E você vai dizer o que está no seu coração, não o que você acha que deveria dizer, não o que é bonito espiritualmente, o que está no seu coração de verdade. Se for raiva, fala a raiva. Se for dúvida, fala a dúvida. Se for o eu não sei mais se acredito, fala isso. Deus não se assusta com a sua honestidade. Ele se alegra com ela, porque finalmente você parou de performar e começou a se relacionar de verdade. E depois de falar tudo, depois de esvaziar o coração diante dele, você vai fazer um pedido só. Senhor, cura o que eu não consigo curar. Entra onde eu não deixei entrar e faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. 0,5 ponto. É 0,5. E então fica em silêncio, por quanto tempo for possível, e ouve, não com os ouvidos, com o coração. Às vezes vai vir uma paz, às vezes vai vir uma imagem, uma memória, um insight sobre algo que você nunca tinha entendido. Às vezes vai vir um choro que vem de lugar nenhum e que limpa alguma coisa por dentro. Às vezes não vai vir nada, e tudo bem, porque você fez sua parte e Deus está fazendo a dele. Essa oração feita com sinceridade, feita com perseverança, não uma vez e desistiu, mas todo dia, todos os dias, com a confiança de quem sabe que está sendo ouvido. Esse 0,5, essa oração muda vidas. Eu vi, eu vivi, e eu acredito que ela vai mudar a sua também. Há algo mais que quero deixar com você antes de terminar. A cura da alma não é um destino, é uma jornada. Não existe um dia em que você acorda completamente curado, sem mais nenhuma ferida, sem mais nenhuma luta. A vida continua, os desafios continuam, as tentações continuam, mas o que muda é que você não enfrenta mais isso sozinho. Você enfrenta com alguém, com aquele que já venceu toda a dor,
toda a morte, toda a escuridão. E quando você cai, porque você vai cair, porque todos nós caímos, você se levanta, não porque você é forte, mas porque Ele te levanta. E é isso que faz toda a diferença. Eu quero terminar com algo que São Paulo escreveu numa de suas cartas e que para mim é uma das frases mais consoladoras de toda a Escritura. Ele diz: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada pode te separar do amor de Deus, nem as suas piores escolhas, nem as suas maiores fraquezas, nem os seus anos de afastamento, nem a sua dúvida de agora. Nada. Se você saísse daqui hoje com uma única certeza, eu queria que fosse essa: você é amado. Não amado de um jeito genérico, não amado como parte de uma massa humana que Deus olha lá de cima. Amado por nome, amado individualmente, amado com um amor que conhece cada ferida sua e não recua diante de nenhuma delas, amado com um amor que foi à cruz por você especificamente. E esse amor quer te curar. Esse amor está disponível agora, não depois que você melhorar, não depois que você resolver seus problemas. Agora, exatamente como você está. Então vai. Hoje, antes de dormir, reserve uns minutos, apaga a televisão, deixa o celular de lado, menor que hashtag 0.5 maior que, e fala com Deus como você nunca falou antes, com toda a verdade que você tem, com toda a ferida que você tem, com todo o cansaço que você tem, e entrega. Entrega de verdade. E depois, se puder, vai a uma missa essa semana com intenção de cura. Vai à confissão se estiver há muito tempo sem ir. Não porque você precisa cumprir uma obrigação, porque você merece a cura que esses sacramentos oferecem. Você merece chegar em casa. E a casa de Deus sempre está aberta. Se este mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que você ama. Tem gente ao seu redor que está carregando um peso que você nem imagina. E talvez essas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisava ouvir. Seja um instrumento. E se quiser continuar nessa jornada de fé, de cura, de aprofundamento espiritual, temos outros mensagens aqui que foram preparados com o mesmo cuidado e a mesma oração. Caminhe conosco. Você não precisa fazer esse caminho sozinho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre você e te conceda a sua graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar. A paz que vem de dentro quando a alma está curada, quando a alma está em casa. Vai com Deus e sabe que Ele vai com você.